bem, galera? Professor Aleph falando. Como é que vocês estão aí nessa quarentena? Espero que estejam estudando muito. Aqui é o professor Aleph, do Centro Educacional Suzano Costa. Vamos para mais uma aula que o tempo não pode parar, beleza? Tamo junto. Muito bem, pessoal. Professor Aleph. Desejo a vocês aí muita saúde. Creio que torcendo aqui para a família de vocês estar bem. E vamos dar início à nossa aula de hoje. Eu quero estar iniciando essa aula com a correção do exercício que eu deixei aí para vocês fazerem na aula passada, que é a página 44 e 45, se eu não me engano. Beleza? Então, galera, como a gente está falando de população brasileira, né? E no conceito geral mesmo de população, alguns aspectos gerais. Vamos lá, questão 1, olha só. Compare as pirâmides etárias abaixo e responda as questões. Então, olha só. Vamos fazer uma comparação aqui. Aqui a gente tem a pirâmide etária da Argentina, em 2015, e a pirâmide etária do Japão, também em 2015. Lembrando, gente, que a pirâmide etária ela tem a função de representar a característica da população. Mas como que isso é feito? A parte de baixo da tabela representa o número de nascidos, não é isso? Crianças. O meio da pirâmide, o número de adultos. O topo da pirâmide, a quantidade de idosos. E aí ele vem e começa a perguntar aqui. Olha só. Qual país tem maior quantidade de pessoas acima de 60 anos? Então a gente tem que observar a pirâmide para a gente conseguir resolver a questão. Então vamos observar. Observando a pirâmide, a gente consegue ver que a faixa de 60 anos para cima fica aqui, ó. Não é isso? 60 anos para cima. Observando aqui, eu faço a comparação aqui do outro lado. Qual é o país que tem o maior número de pessoas acima de 60 anos? Tá bem claro para mim, né, gente? Olha o tanto, olha a espessura aqui da pirâmide e olha a espessura da pirâmide aqui. Não é isso? Então, o Japão possui o maior número de pessoas acima de 60 anos. Letra B. Qual país apresenta maior número de jovens? Como você obteve essa resposta? Pessoal, vamos observar aí, ó. A base da pirâmide representa o número de jovens, não é isso? O meio da pirâmide, adultos. A parte bem abaixo da pirâmide, crianças, subindo um pouquinho jovens, ó, 24, 20 a 24, 25, 29, número de jovens. Então, observando aqui, como que a gente consegue chegar a essa resposta? Observando que a pirâmide etária da Argentina representa aí um maior número de jovens, porque a parte dessa pirâmide, a base da pirâmide, é uma base mais larga, então, consequentemente, o maior número de jovens também vai estar na Argentina. O maior número de idosos no Japão, o maior número de jovens na Argentina. Pessoal, letra C. Qual país apresenta a menor expectativa de vida da população? Como você obteve essa resposta? Gente, muito fácil, né? Se a gente olhar o tamanho, a espessura ali do topo da pirâmide, da parte superior da pirâmide. Se tem menor expectativa de vida, isso quer dizer que eu vou ter um menor número de idosos. Maior expectativa de vida, maior número de idosos. Então, fica bem claro aqui que a Argentina tem um menor número de idosos porque o topo da pirâmide é mais estreito. Letra D. Descreva as características das populações de cada um desses países em relação à quantidade de homens e mulheres. Então vamos observar aqui. Gente, se você observar, não existe uma diferença muito grande entre o número de homens e mulheres em cada um dos países. Eu não estou falando para comparar, tá? Não é comparar um com o outro. É dentro do país mesmo. Número de mulheres, número de homens, mulheres e homens. Então, observando aqui, a gente não consegue ver uma diferença muito grande, né? Desse número de
mulheres e homens associados a jovens, adultos e idosos. Mas o que a gente consegue observar é que na Argentina há um pouco maior, é maior um pouco o número de homens do que de mulheres. Quando no Japão o número de mulheres é maior do que o número de homens. Beleza? Vamos lá. Questão 2. Leia a manchete abaixo. Vamos ler a manchete. Em 10 anos, diminui o número de crianças e aumenta o de idosos no Brasil. Essa notícia é de maio de 2015. Então, olha só. Aí vem a letra A. De acordo com o que você estudou, quais são os principais fatores que explicam o processo descrito pela manchete ao lado? Galera, aqui a gente está falando do que a gente bateu bastante na tecla aí quando eu estava explicando a matéria. Ele está falando sobre a diminuição no número de filhos por mulher ou número de filhos por família e o aumento da expectativa de vida. É exatamente isso que a manchete está representando aí. Então, quais fatores colaboraram para isso, gente? Vamos lá. A estrutura familiar mudou, ou seja, atualmente o número de filhos por mulher ele é muito menor. É isso, quando nos anos 60 e 70 era de 6, 7 filhos por mulher, as mulheres hoje optam por ter menos filhos. Viver nas áreas urbanas também. Os gastos familiares nas áreas urbanas são maiores do que no espaço rural. O que isso quer dizer? Ele vai gastar mais com alimentação, educação, transporte, saúde. Então isso vai fazer com que as pessoas optem por ter menos filhos, porque o custo de vida no espaço urbano ele é maior, ele é mais alto, beleza? As pessoas gastam mais. Outro fator importante é a mulher no mercado de trabalho. A mulher agora não se dedica mais aos afazeres domésticos. A mulher busca uma carreira profissional em sua maior parte, logo isso vai optar por ter menos filhos. Todos esses fatores contribuem na decisão das famílias para reduzir o número de filhos por mulher. Logo, se a condição de saúde melhora, então vai ter um aumento na qualidade de vida, o que vai fazer com que as pessoas vivam mais tempo. Vamos lá, galera. Número 1 da página 45. Quais fatores influenciaram o crescimento da população brasileira entre o século XIX e XX? Vários fatores, vou citar para vocês. A chegada de um grande número de imigrantes no território brasileiro, o elevado crescimento natural da população e a melhoria nas condições médico-sanitárias, ou seja, nas condições de saúde. Isso permitiu uma diminuição na taxa de mortalidade. Se morrem menos pessoas, isso quer dizer que as pessoas estão vivendo mais tempo, o que vai fazer com que, se a pessoa vive mais tempo e está nascendo mais pessoas, essa população ela vai crescer, ela vai aumentar. E aí, galera, número 2, dito tudo isso, né, até agora, né, vamos responder essa questão aí. Atualmente, o crescimento da população brasileira tem aumentado ou diminuído? Justifique sua resposta. E aí, galera, a população brasileira ela ainda cresce ou ela diminui? Vamos lá, resposta. A população brasileira ainda cresce, ou seja, o ritmo ainda tem, o crescimento também tem aumentado, porém em ritmo mais lento se comparado às taxas de crescimento de décadas atrás. Beleza? A população brasileira ainda cresce, porém em ritmo mais lento. Galera, questão 3. Calcule a densidade demográfica dos países e complete a tabela abaixo. Molezinha isso aí, ó, você vai usar a calculadora, tá? Você vai pegar lá, ó, população e dividir pelo tamanho da área. Por exemplo, Mônaco, população 35 mil. Vou dividir por 2, que é o tamanho da área. 2 km quadrados, né? Podemos dizer, como está representado ali. Dividido por 2, vai dar quanto? 17.500 habitantes por quilômetro quadrado. E aí você vai fazer isso em todas. Vamos lá. Singapura, 5.375.000 dividido por 710. Vai dar quanto? 7.570 habitantes por quilômetro quadrado. O outro agora.
San Marino, 33 mil habitantes, dividido por 60. Vai dar quanto? 550 habitantes por quilômetro quadrado. Bangladesh, vamos lá. 198.317.000 dividido por 144 mil quilômetros quadrados, que vai dar 1.377 habitantes por quilômetro quadrado. Não é isso? Vamos lá. Letra A da questão 4. Descreva a porção do Peru onde estão localizadas as suas maiores concentrações populacionais. Gente, molezinha aqui, ó. O mapa, as cores mais claras representam menor ocupação populacional. As cores mais escuras, maior ocupação populacional. Então, quais são as áreas aqui? Vamos fazer um apanhado rápido. Talara, não é isso? Ica, ou seja, principalmente as regiões que estão próximas a Lima, não é isso? Que é a capital do Peru. Chiclavo, Trujillo, beleza? Então, só colocar essas áreas aí. Vamos lá, continuando. Quais cidades estão localizadas nas áreas de maior densidade demográfica? As áreas mais escuras novamente, não é isso? Piura, Chiclayo, Iquitos, Callao, Lima, Arequipa, todos esses lugares aí você pode colocar. E aí, letra C. Cite pelo menos 3 cidades do Peru com mais de 25 habitantes por quilômetro quadrado e que não esteja localizada no litoral. Então vamos lá, não esteja no litoral. Vamos observar aqui. Iquitos, Huánuco, Huancayo, Cusco, Juliaca, Arequipa e Tacna. Beleza? Só colocar essas cidades aí. Vamos lá, galera. E a gente começa o conteúdo novo, tá? Então, olha só. Brasileiros migrantes. O texto ele vai começar a falar sobre o que a gente chama e conhece como migrações internas, que está apontando aí no século XX. Olha só. O século XX ele foi marcado por um grande processo de imigração que aconteceu dentro das regiões do território brasileiro. Logo, essas migrações elas não modificam o número de habitantes do nosso país porque elas acontecem de uma região para outra, mas vai configurar, ou seja, vai influenciar, na verdade, como a população vai estar distribuída dentro do território. Então, por exemplo, lá na década de 60, 70, você tem uma migração muito grande, por exemplo, de nordestino em direção à região sudeste. Não é isso? Você tem uma migração para a região sul do Brasil também. Então, você vai ver que essas áreas, a região sudeste principalmente, vão começar a se tornar as áreas mais ocupadas do território brasileiro. Até porque faz parte do processo de ocupação do Brasil. Um fator importante é a gente entender que essas migrações também foram importantes para um processo de ocupação do interior do território brasileiro, até porque algumas cidades, povoamentos começam a surgir, novas metrópoles começam a surgir, desenvolvimento socioeconômico em outras regiões do território, não só no litoral. Porém, o que a gente precisa entender é que essas migrações, elas não acontecem do nada, assim, tipo, você tem que ter um motivo, né? Ninguém sai de um lugar para o outro sem ter um motivo importante, né, que faça com que essa pessoa tome essa decisão. Esse motivo, né, que faz com que a pessoa queira sair do seu local, ele é chamado de fator de repulsão ou fator repulsivo. O que é isso? Por exemplo, um desemprego, uma guerra, uma perseguição religiosa. Ou seja, o fator de repulsão é aquilo que me faz querer sair do local que eu vivo. Beleza? E o fator de atração. Ou seja, não faz sentido eu sair do lugar que eu estou passando um perrengue, eu estou passando dificuldade, e ir para um outro lugar que eu vou passar a mesma coisa. Então, o fator de atração
é o que vai, de fato, né, no significado da palavra, atrair essa pessoa para essa região, o que vai motivar essa pessoa a buscar essa região para se estabelecer. Exemplo, maiores oportunidades de emprego, a democracia, a situação de paz, que é, ou seja, normalmente contrário àquilo que ela está vivendo ou estava vivendo dentro do seu território. E aqui, galera, o livro ele começa a listar a migração dentro do território brasileiro, parte por parte, né? Década por década, separando aqui das formas mais semelhantes. Então, a primeira década apresentada aí é a década de 50 a 60, que está apontando exatamente o que eu falei com vocês. Nesse período, década de 50 e 60, você teve um grande número de nordestinos vindo em direção à região sudeste. Mas por quê? Foi o que eu falei, tem que ter um fator de repulsão. Olha só, falta de oferta de empregos, ou seja, os longos períodos de seca, né, período de estiagem no território nordestino, problemas socioeconômicos, tudo isso vai fazer com que as pessoas busquem sair da sua área. E vão vir para o Sudeste por quê? Porque a região Sudeste do Brasil está recebendo as indústrias. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, beleza? São áreas que estão com um potencial favorável de oferta de mão de obra. Nesse mesmo período, olha só, o estado do Paraná se caracteriza como uma fronteira agrícola, ou seja, começa a se expandir a questão da agricultura. Logo vai receber então migração dos estados vizinhos, tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul. Entre 1960 e 1970, o que vai acontecer aqui? Muitos nordestinos também vão ser atraídos para as áreas da floresta amazônica e a área do Cerrado pela exploração do ouro e pelo desenvolvimento da agropecuária. Não só nordestino, quanto também pessoas da região sudeste e da região sul vão buscar o interior da região norte do Brasil e o interior da região centro-oeste do território brasileiro. Esse fator de ocupação da região centro-oeste também está associado à construção de Brasília, tá, gente? Que foi inaugurada aí na década de 60 por J.K. Juscelino Kubitschek. E aqui no mapa a gente consegue ver, ó, o fluxo migratório da década de 50 e 60, mostrando ali do Nordeste em direção, alguns em direção ao Maranhão, principalmente em direção à região Sudeste, não é isso? Rio de Janeiro e São Paulo, e também a galera do Rio Grande do Sul ali indo para o Paraná. Na década de 60 e 70, você tem aí o que a gente acabou de falar, que é muitos nordestinos ainda vindo para a região Sudeste, porém você tem um grande número aí de sulistas, né? A galera do sul do Brasil indo em direção ao interior do território, ao Mato Grosso, por causa da expansão das fronteiras agrícolas e muitos nordestinos ali na busca, na caça do ouro na região norte do Brasil. E aqui, ó, na década de 70 a 80, você tem aí uma intensificação desse processo de ocupação do interior por causa do aumento das fronteiras agrícolas, né? Você tem aí uma galera da região sul indo nessa direção, né? Isso, do interior do Brasil, que é a região centro-oeste, e a região norte do território brasileiro. Você tem a intensificação de nordestinos vindo para a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente. Como o texto vai dizer ali no finalzinho, que na década de 80, somente São Paulo recebeu cerca de 7 milhões de imigrantes das outras regiões do território brasileiro. Vamos lá, gente. Brasileiros vivendo em outro país. Então, olha só. O Ministério de Relações Exteriores, né, do território brasileiro, ele é responsável por fazer essa estimativa. Porém, a gente precisa considerar que a gente já está em 2020, então esse livro, a edição dele é 2016. Então, provavelmente esses números aí, eles já estão com certeza desatualizados. Mas ele vai dizer que naquele tempo, naquele período ali de 2016, 2017, o número de brasileiros vivendo no exterior era de aproximadamente 2,8 milhões, ou seja, 2 milhões e 800 mil. Isso sem contar as pessoas que vivem ilegalmente em outros países. Beleza? Tem muitos brasileiros, não só brasileiros, mas pessoas de várias nacionalidades, que vivem em outros países sem a permissão
do governo onde eles estão instalados. Dentro disso, né, a gente precisa considerar que os Estados Unidos ele é o principal destino de muitos brasileiros. Porém, nos últimos tempos, nas últimas décadas, como o texto vai dizer, o Japão, a Inglaterra, a Alemanha, a Espanha, Portugal, Paraguai têm sido países que têm recebido brasileiros, que têm atraído muitos brasileiros para essa região. Só que aí eu pergunto para vocês a questão do fator repulsivo e atrativo. O brasileiro ele sai daqui porque ele, tipo, só vou dar um rolê. Não, esse cara está indo buscar uma coisa em outro país que ele não encontra no seu território. E a gente pode colocar isso aí, nesse parágrafo que eu marquei embaixo, ó. Dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, os baixos salários, faz com que muitas dessas pessoas busquem em outro país a oportunidade de ser bem remunerado, de ter um salário melhor e, consequentemente, isso vai melhorar a qualidade de vida. Aumentando o padrão econômico, vai aumentar o padrão de vida dessa pessoa e da sua família. E aí a gente consegue ver aqui, ó, os principais fluxos de migrações de brasileiros no mundo em 2012. Olha o dado de 2012. A gente observa aí, ó, muitos brasileiros saindo para a Europa, para os Estados Unidos, que é o maior número. Você tem para o Paraguai, para a Austrália, até para a África, né? Angola, Moçambique, também são áreas que têm recebido brasileiros, normalmente brasileiros já com uma mão de obra mais técnica, um cara que se formou em alguma coisa. E aí quando eu falo para vocês, né, que o Brasil não é o pior país do mundo, ainda que muitos pensem assim, eu quero dizer que por mais que saiam brasileiros e buscam outras regiões no mundo para viver e melhorar sua renda, também tem um grande número de pessoas de outras nacionalidades que vivem no território brasileiro. E muitos desses imigrantes, eles vêm para cá por vários motivos, né? De motivos diversos, como a gente pode citar, que eu marquei no livro. São políticos, questões de conflitos políticos, étnicos, religiosos, no seu país de origem, oportunidade de trabalho, principalmente para habitantes dos países da América Latina, onde as possibilidades de inserção no mercado de trabalho são menores e busca por melhores condições de vida. Então, nesse planisfério aqui, a gente consegue observar isso. As regiões, os países que costumam, as nacionalidades que costumam chegar ao território brasileiro. Beleza, gente? Eu vou deixar essa aula até aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar, não é isso? A matéria, a população economicamente ativa. E vocês vão fazer agora as páginas 53, 54 e 55 do livro para a gente corrigir daqui a pouquinho. Então, galera, é isso. Até a próxima aula. A gente dá continuidade. Conto com a aplicação de vocês. Tirem as dúvidas comigo aí no WhatsApp. Valeu, fé em Deus, tamo junto.